Por exemplo, com relação às queimadas que nós tivemos aí nesses dias passados, recentes, né? Eu falei aqui no programa, nós vamos começar a contabilizar quando a poeira baixar. E realmente voltou a chover, a poeira baixou e a gente começa a contabilizar os números, os prejuízos, tá? No auge das queimadas, o estado do Rio de Janeiro estava registrando em torno de 200 focos por dia de incêndio. 200 por dia. Os números estão do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Campos dos Goytacazes apareceu em primeiro lugar no ranking dos municípios com maior registro de queimadas. Olha só, hein? E os danos à saúde são enormes. Veja aí. Cenas como esta têm se tornado comuns. A região sudeste do Brasil registrou um crescimento de mais de 200% no número de queimadas, numa comparação com o ano passado. Olha o fogo se alastrando. Olha o fogo como é que tá. 180 megatoneladas de carbono. De acordo com o Programa de Observação da Terra da União Europeia, esta é a quantidade de carbono liberada em todo o Brasil, aproximando-se dos níveis recordes de 2007. Mas quais são os prejuízos para o meio ambiente? Quando você libera esses gases que estão presos, você tem uma alta da temperatura. Isso vai prejudicar não só o meio ambiente, mas vai prejudicar a nossa sobrevivência também. Vai prejudicar a gente aqui, por exemplo, tá? Em um laboratório. Muitos laboratórios que trabalham com biotecnologia, eles necessitam da biodiversidade para poder desenvolver seus projetos. Essas grandes queimadas que estão acontecendo, ela está devastando essa biodiversidade. Então, esses projetos, eles também acabam ficando prejudicados. O que vai prejudicar vai impactar como uma cadeia, vai impactar no mercado, nas indústrias, desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar e facilitar o desenvolvimento de novos produtos mais sustentáveis. O estado do Rio de Janeiro tem registrado, em média, cerca de 200 incêndios por dia, pequenos ou de grandes proporções. Estes dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o que também chama a atenção é que Campos aparece no topo do ranking dos municípios com maior incidência de casos. 48 focos em 24 horas. Depois que esse material orgânico ele é queimado, o que fica, esses restos, né, de madeira, de vegetação, que ele tinha capturado esse gás carbônico que faz esse aquecimento, ela continua emitindo, ela continua soltando esses gases carbônicos, que vai aumentando a nossa temperatura. A exposição a esses gases traz reflexos diretos na saúde. Tosse, mal-estar, dor de cabeça, agravamento de doenças pré-existentes, respiratórias. Outros sintomas você pode observar, mas o problema são os efeitos ao longo prazo, são os efeitos que vão gerar doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, como câncer de pulmão, e pior do que isso, tem doenças que afetam o nosso organismo de forma assim, muito drástica, que são a absorção dessas partículas produzidas pela queima desses combustíveis, que vão aos pouquinhos, primeiro, diminuindo a concentração do oxigênio que a gente respira, porque se você aumenta a presença de partículas no ar que você respira, você diminui a concentração de oxigênio, que é vital para o nosso funcionamento. E, ao mesmo tempo, você faz com que haja uma combinação desses gases com células com resultados, substâncias do nosso organismo, e que vão, aos poucos, contaminando os nossos vasos sanguíneos e, aos poucos, tendo os efeitos colaterais, os efeitos secundários. A preocupação é a nível internacional. Tanto que o assunto já foi pesquisado por especialistas. Tem um estudo publicado numa respeitada revista científica, que é uma revista americana, Chest, e ela foi publicada em 2019, dizendo que atualmente a poluição do ar é considerada o principal risco da saúde evitável. Ou seja, são medidas que a gente pode adotar no sentido de diminuir os efeitos adversos e os efeitos crônicos dessa inalação, dessa poluição atmosférica. E um outro estudo interessante também produzido por uma outra revista super respeitada, que é o Lancet, dizendo que essa poluição causa cerca de 3 a 4 milhões de mortes por ano, provocadas por consequências dessa inalação dessas partículas poluentes, né, que superam, inclusive, as mortes provocadas por malária, tuberculose e HIV juntas. Para a redução da emissão do dióxido de carbono, é necessário adotar uma série de medidas. Uma delas seria o reflorestamento. Em nível nacional, o que está sendo implantado terá reflexos de médio a longo prazo. É muito preocupante, principalmente porque a gente está ultrapassando o nosso limiar, o nosso limite,
né? Na verdade, a gente já está bem na borda do que é ultrapassar. Isso vai prejudicar não só a biodiversidade, isso vai trazer prejuízos a curto, médio e longo prazo. As próximas gerações também serão muito prejudicadas com isso. Já tem ações sendo trabalhadas há um bom tempo, né? Protocolo de Kyoto é um que traz algumas desses sistemas para poder fazer essas ações, e existe também tramitando já no Senado um projeto de lei que regulariza esse mercado de carbono, que na verdade ele faz uma precificação regular da poluição, digamos assim, né? Então, as empresas, principalmente, elas terão um teto para emitir aquele gás carbônico. Se ela ultrapassar aquele teto, não que elas sofrerão algumas sanções, ainda está em tramitação, mas ela pode sofrer algumas multas, e aí, com essa regularização, o governo, ele pega essa governança e estabelece um teto para todos esses empreendimentos, seja agrícola, do pequeno agricultor ou de grandes empresas.